Boa noite para todos vocês que agora já estão ligados conosco via Facebook, via YouTube. Nós estamos dando início ao nosso culto organizado pela Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá. E queria fazer alguns comunicados para vocês que eu creio serem importantes para esse momento. Primeiro, desde domingo passado, nós não estamos tendo os nossos cultos no templo, mas estamos tendo culto e retransmitindo os mesmos para que os irmãos possam participar desses momentos no lar de vocês. Estamos tendo na sexta-feira o estudo para os pequenos grupos. Participe lá, tanto no Face e essa semana também no YouTube, falando sobre o assunto que separamos para os pequenos grupos. No domingo pela manhã, às 10 da manhã, nós começamos a aumentar um pouco mais o nosso espaço devocional. Domingo passado foi uma pequena devocional, hoje foi um estudo, e um estudo dado por mim, um estudo dado pelo Ismael. Semana que vem, o Magnilson vai estar falando com os adolescentes, o Ismael continuará falando com os jovens e a Ana vai estar planejando alguma coisa para o trabalho com as crianças. Então fiquem atentos para domingo que vem às 10 da manhã novamente nos encontrarmos e participarmos da nossa reunião mesmo distante. Eu queria nesse instante, antes de continuarmos louvando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus, nos quebrantando diante do nosso Deus, ler um texto da palavra de Deus que representa muito bem esse momento que nós estamos passando. O texto para mim é bem pessoal, ele me representa bem. Ele diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas, e dentre mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Saudade mesmo de estar com esse ajuntamento saudável que Davi cita aqui. E eu não estou contando o tempo para a gente se reunir novamente, para dar abraço, para ganhar abraço, para sorrir, para brincar, para tomar um cafezinho depois das nossas reuniões lá na IPEJA. Né? Então, fica aí a minha palavra inicial e que você esteja orando para que esse tempo seja de fato abreviado e a gente retorne a congregar junto. Antes de retornarmos aos cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, de contrição, eu queria também dizer que você pode fazer seu pedido de oração, a Marília vai estar anotando, e no final do culto nós vamos estar orando por todos os pedidos feitos, tá bom? Que Deus te abençoe e que Ele receba a nossa adoração.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Deus, nós nos reunimos num pequeno grupo aqui, minha família, juntamente com os meus amigos, para adorarmos o teu nome, juntamente com outros irmãos que agora estão nos lares deles, juntamente com os amigos que estão nos lares deles. Estamos reunidos, ó Deus, para adorarmos o teu nome. Receba a nossa adoração. Nós existimos para isso. E nós, na congregação, e nós no templo, e nós nos nossos lares, queremos honrar a razão do nosso existir, te adorar. Receba a nossa adoração. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor.
Amém. Que nós possamos nos aproximar do Senhor, Pai. Que nós possamos usar esse momento de dificuldade, Pai, para estarmos cada vez mais perto de Ti, Sim, Senhor. Pai. Que o Senhor possa estar moldando a gente conforme o Seu caráter, Pai. Amém. Possamos ser transformados através da Sua palavra, Jesus, e que o Senhor possa estar nos santificando, Pai, Amém. a cada dia, Senhor. E que a cada dia mais, Senhor, possamos ter a alegria de caminhar contigo e te chamar de amigo, Senhor. Amém. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
Vamos para a mensagem do Senhor hoje para nós. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 137. Salmo 137, nós leremos versículos de 1 a 6. Salmo 137, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Vamos orar. Pai amado, graças te damos porque em meio a tantas coisas complicadas, em meio a tantas coisas suspensas e canceladas, o Senhor tem dado à tua igreja ferramentas para continuar cultuando o teu santo nome. É verdade, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a manter-nos assim. Faz-nos, ó Pai, mais próximos de ti a cada dia, independente, ó Pai, de onde estejamos. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar mais em ti, a esperar de ti a solução de tudo. Aguardando, ó Pai, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Abençoa-nos e fala conosco através da tua palavra e apesar deste servo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 O homem de Deus viu cidades inteiras saqueadas, propriedades rurais arrasadas, com seus donos mortos ou dispersos como refugiados. Igrejas privadas de seus bispos e presbíteros. Os hinos de Deus e os louvores nas igrejas cessaram. Os cultos não mais puderam ser celebrados no lugar apropriado. E os membros deixaram de comungar os santos sacramentos, ou, quando estes eram buscados, não se encontrava ninguém que pudesse ministrá-los. Quem disse isso foi Possídio. Possídio, amigo e maior biógrafo de Santo Agostinho. Esse trecho foi resgatado lá do livro do Peter Brown, né, Santo Agostinho, pelo pastor Jonas Madureira essa semana. E o salmo que nós lemos e o texto do Possídio nos dão uma noção de dois momentos que têm muito em comum. Esses momentos retratam períodos da história do povo de Deus em que o povo foi impedido de cultuar a Deus no lugar que tinha sido separado para isso. No caso lá do Salmo 137, o povo de Judá estava cativo na Babilônia, estava longe de Jerusalém, onde estava o templo em que eles adoravam. No caso, em Santo Agostinho, por volta lá do ano 430, a peste e outras complicações no Império Romano causaram também um afastamento da igreja dos locais de culto. E, obviamente, a conexão com o nosso tempo é óbvia, né? Cá estamos nós, em casa, querendo estar na igreja. Cá estamos nós, privados de estarmos no local que nós separamos para a adoração a Deus. E uma certeza, né, o pastor Jonas Madureira destaca, é uma certeza estatística até. Olhando o Salmo 137, olhando a história de Agostinho, olhando toda a história da igreja, a certeza estatística que nós podemos ter é que a igreja sobreviverá. A igreja resistirá. Não tenho que contestar. A igreja há de sobreviver a todas essas coisas porque foi assim desde o princípio. O Senhor edificou a igreja e ela não deixará de existir.
Mas essa certeza, ela nos é muito mais garantida não só pela estatística, mas pelo que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, de que tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, por que é importante nós rememorarmos histórias de um povo que foi levado cativo para a Babilônia e esteve longe do templo? Por que é importante nós rememorarmos um período em que guerras, em que peste afastaram a igreja da comunhão coletiva, do culto público, comunitário? Por quê? Porque tudo isso foi registrado, tudo isso aconteceu para que nós tivéssemos esperança. A nossa esperança é de que não há nada fora do controle do Senhor. Amém. Que Ele há de manter o controle soberano sobre todas as coisas, como Ele fez no Antigo Testamento, como Ele fez no Novo Testamento, como Ele fez ao longo de toda a história da igreja até o dia de hoje. Então, baseados nisso, nós podemos crer firmemente que Ele há de fazer isso até o final dos tempos. Ele há de preservar a igreja, ainda que o mundo tumultue, as águas espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O Senhor é Rei soberano sobre todas as coisas. Ele há de preservar o seu povo. Mas há algumas lições, pelo menos 5 lições encontradas no texto e uma bônus tirada de princípios básicos de estudo da Escritura, que o Salmo 137 nos traz a respeito dessa situação, de como o povo de Judá se portou nessa situação de maneira até inapropriada e como nós devemos nos portar. A primeira lição talvez seja extraída da interpretação bíblica, é o fato de que o que está registrado na Bíblia não necessariamente reflete um manual de conduta para nós. É importante nós pensarmos nisso porque a Bíblia, tendo sido um livro escrito ao longo de tanto tempo, pela mão poderosa de Deus, de maneira sobrenatural, ela não se contradiz. De maneira que o Novo Testamento vem confirmar, vem explicar aquilo que nós já víamos desde o Antigo Testamento. Então, diante do afastamento da comunhão, o povo se assentou e chorou. E essa é a primeira lição para nós nesse tempo. Não é tempo de nos assentarmos e chorarmos. Como o povo fez lá no versículo 1, está registrado. Mesmo que seja por um nobre motivo, como lembrar-se de Sião. Não é tempo porque o povo de Deus nunca é ensinado a esperar a solução que vem de Deus passivamente. Toda vez que o Senhor chama o povo a esperar, a se preparar, porque o Senhor faria maravilhas, o povo tinha coisa para fazer. Nunca teve de esperar passivamente deitado enquanto o Senhor vinha e dava-lhes a vitória. É por isso, por essa verdade, que Paulo nos ordena lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque ainda que a situação transtorne o mundo inteiro, como é o nosso caso nesse momento, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, como nos garante Tiago 5,16. É hora da igreja se pôr em oração e mostrar a este mundo o poder de um Deus vivo e verdadeiro. De um Deus que talvez não acabe com esse vírus de uma hora para outra. Que talvez não nos permita criar uma vacina para isso. Mas enquanto não resolve a situação, nos dá paz que excede todo entendimento para passarmos por essa situação.
Mas a segunda lição que o texto nos traz, além de não ser hora de nós nos assentarmos e chorarmos lembrando de Sião, não é hora de pendurarmos as nossas harpas. Não se sabe se essa descrição é literal, né? Se houve um momento em que o povo de Deus realmente pendurou harpas no salgueiro de tanta tristeza porque não queria tocar. Ou se ela é figurada, no sentido de por que a gente vai se alegrar e cantar se a gente está aqui numa terra estranha, longe do templo do Senhor. É hora de nós louvarmos a Deus. Não é hora de pendurarmos as nossas harpas porque elas têm que estar em punhos. É hora de nós louvarmos a Deus como expressão da consciência de que Ele está no controle de todas as coisas. Como expressão da nossa compreensão de que nada foge do controle do Senhor. Meus irmãos, os governos humanos erram, falham. Eles não têm controle de nada do que está acontecendo. A cada dia a gente tem uma descoberta científica nova do que é melhor para lidar com essa situação. Horas são necessárias para que toda a descoberta científica seja questionada. Mas a certeza de que o Senhor é soberano, está sobre todas as coisas, essa não pode sair do nosso coração. É por isso que nós não podemos parar de louvar ao Senhor. É por isso que nós não devemos parar de expressar o quanto nós cremos no poder do Senhor. Obviamente, isso não deve fazer de nós pessoas imprudentes, que cometem coisas erradas, baseados numa fé insana, num Deus que obedece aos desejos do homem. Obviamente não é isso que eu estou falando. Mas não é hora, não é tempo para que a gente entre em pânico, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O pânico é aquilo que transforma uma pandemia, que é uma situação terrível, alarmante, numa briga mesquinha sobre posicionamento político ou econômico. O pânico faz isso. O pânico faz com que as pessoas percam o foco de que se a pandemia já atingiu casos em todos os continentes, o poder do Senhor está por o universo. Amém. O pânico nos faz perder isso. E é por isso que nós, crentes no Senhor Jesus, em momentos como esse, devemos ter as nossas harpas na mão. Devemos louvar ao nosso Deus na certeza de que Ele resolve todas as coisas da melhor maneira possível. Segundo Crônicas 20, relata a história de Josafá cercado por todos os lados pelos seus inimigos, por conta de pecados que ele havia cometido. E então ele se arrepende dos pecados, chama o povo para os jejuns, chama o povo para a adoração, e o povo se purifica, e o povo pede perdão a Deus pelos pecados, e prepara o exército e coloca os levitas na frente, e eles vão louvando, chegam no campo de batalha e não precisam lutar. Porque o Senhor acabou com os exércitos adversários. E o que o povo de Deus fez? O povo de Deus se converteu dos seus pecados e adorou ao Senhor. A hora da complicação, a hora que nós não temos saída, que nós não temos para onde correr, devemos continuar louvando ao Senhor. Esse é o papel do povo de Deus. O povo de Judá colocou as harpas nos salgueiros. Não é hora. Não é hora. O versículo 3 diz o seguinte: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Meus irmãos, se não é hora de nós nos assentarmos e chorarmos, não é hora de nós pendurarmos as nossas harpas, muito menos é hora de nós ouvirmos os nossos opressores. Não é hora de nós pararmos para prestar atenção nas bobagens que as pessoas têm dito por aí.
Como eu disse, o pânico é o que faz com que as pessoas desviem do foco, de fato. E aí, o mundo olha e vê os cristãos se mobilizando para manter a rotina devocional, vê as igrejas postando milhares de cultos online e transmitindo cultos ao vivo ao redor do mundo, e fala, mas que esforço desnecessário. E aí os crentes olham para os outros e dizem, mas vocês pararam com os cultos presenciais, vocês são frouxos. Meus irmãos, não está na hora da gente discutir isso, não está na hora. Está na hora de nós orarmos, está na hora de nós louvarmos ao Senhor. Está na hora de nós pararmos de olhar horizontalmente para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é quem vai nos guiar, que vai nos proteger até o fim. Está na hora da gente entender que a grande lição que o coronavírus nos traz como humanidade não tem a ver com políticas públicas, não tem a ver com economia, não tem a ver com biologia. A maior lição é que a vida humana é um sopro. A vida humana é frágil. E quando nós não estamos ligados, quando nós estamos unidos a um Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, a notícia da pandemia já é suficiente para acabar com a nação. Quando o salmista, lá no Salmo 1, descreve o homem bem-aventurado, ele faz isso lá no versículo 1, ele diz que é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Duas dessas ações mencionadas têm a ver com a fala. Aquele que não anda no conselho do ímpio e aquele que não senta à roda dos escarnecedores. Muitas vezes o conselho do ímpio é simplesmente ignorar a soberania de Deus diante disso tudo. Muitas vezes a roda do escarnecedor é quando nós nos juntamos, nós conversamos, nós encontramos pessoas e não trazemos a elas esperança. A pessoa que só fomenta o medo e não traz a notícia de que há um Deus, que é solução para qualquer vírus, para qualquer bactéria, protozoário que aparecer, para qualquer guerra, para qualquer crise. Isso é um escarnecedor. É aquele que tem a notícia da esperança e prefere não dar. É aquele que gosta de ver o pânico no olho das pessoas. Que nós não sejamos pessoas assim. Não é hora de nós ouvirmos os opressores ou de falarmos bobeiras como eles, desprezando o poder e soberania de Deus. A quarta lição que esse texto nos traz é que não é hora de nós pensarmos em geografia. Não faz diferença se nós estamos sob o santo teto da igreja ou sob o santo cobertor em casa. É hora de nós adorarmos ao Senhor. Jesus diz lá no Novo Testamento, lá em João capítulo 4, que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A discussão que Jesus estava tendo lá com a mulher samaritana era se deveria adorar lá na Samaria, se deveria adorar em Jerusalém. O que Jesus fala é que tem que adorar em espírito e em verdade. Esse é o local da adoração, em espírito e em verdade. Então, nesse momento, cá estamos nós, nas nossas casas, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. A geografia, nesse ponto, não faz diferença. Não interessa se nós estamos em Samaria, em Jerusalém, onde está o templo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em todos os lugares que estiverem. Em todos os lugares. Então, não é hora
de nos assentarmos e chorarmos. Não é hora de pendurarmos as nossas harpas. Não é hora de ouvirmos os nossos opressores. Não é hora de pensarmos na geografia. É hora de nos lembrarmos daquilo que é mais importante do que a nossa vida e que a nossa felicidade. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E aqui, meus irmãos, é que o texto fala mais forte ao nosso coração. Porque nós estamos em situação de isolamento social, mas nós não estamos cativos num país estrangeiro, feitos de escravo. Então, como entender esse sentimento daquele que tem saudade de casa, se é justamente dentro das nossas casas que nós estamos aprisionados? Lembrando que o nosso lar não é aqui. Lembrando que quando o salmista fala da saudade de Jerusalém, ele nos aponta o sentimento que nós devemos ter em relação à morada celestial que o Senhor tem preparado para nós. Lembrar que o nosso lar, a nossa Jerusalém é lá, nos faz entender que as tribulações dessa terra não são nada comparadas com a eternidade no céu. Que os sofrimentos, que as dores dessa terra não são nada comparados com as alegrias que teremos no céu. É hora de nós lembrarmos daquilo que é mais importante do que a nossa vida e a nossa felicidade aqui na terra. É a nossa vida e a nossa felicidade no céu. E isso nos faz acalmar. Isso acalma o nosso coração porque nós sabemos que o Senhor tem no céu preparado coisas que a nossa mente não é capaz de imaginar. E que todo o sofrimento vivido aqui na terra não passará de uma sombra quando estivermos no céu com o Senhor. Mas deve acalmar o nosso coração também porque se acontecer o pior a nós nessa vida e nós morrermos, estaremos com Cristo. Se nós não resistirmos ao caos que a pandemia deixa como rastro, não tem problema, nós estaremos com Cristo. Quando nem a nossa vida e a nossa felicidade nessa vida são prioridade em relação àquilo que sentimos, ao que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, o fato de estarmos isolados socialmente, o fato de estarmos distantes da comunhão coletiva, do contato com os irmãos, que é tão precioso, que é tão caro para nós, fica pequeno diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. O hino que nós cantamos diz: e quando a morte enfim me vier chamar, no céu com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto do meu Rei. A alegria de estar perto do Senhor é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que nós venhamos a passar ou sofrer nesta vida. Meus irmãos, não é hora de nós nos assentarmos e chorarmos. Não é hora de nós pendurarmos as nossas harpas. Não é hora de nós ouvirmos os nossos opressores ou pensarmos na geografia. É hora de pensarmos naquilo que é mais importante do que a nossa vida e que a nossa felicidade. É hora de olharmos para cima e lembrarmos que o que realmente importa não está aqui. Lembrar que para nós que conhecemos a Cristo, que estamos ligados a Ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É hora de nós
entendermos que momentos complicados como esse nos aproximam de Deus. E que Ele nos livre de uma vida tão boa, tão confortável, que nos faça esquecer de Jerusalém. Que nos faça esquecer que esse não é o nosso lugar. Deus nos livre de viver uma vida tão confortável que nós tenhamos a preferência de ficar aqui do que viver a eternidade no céu. Perceba a insanidade disso. Nós estamos ligados ao Senhor pelo amor de Jesus Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. E lá no céu é onde realmente está aquilo que mais deve importar para nós, o nosso tesouro. Lá onde não há pandemia, não há sofrimento, não há morte, não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém. Que mensagem abençoadora, desafiadora, que mensagem que nos alerta o que fazer e o que não fazer. E que essa semana possa ser marcada por esses desafios que o nosso ministro de louvor, Magnilson, trouxe para nós nessa oportunidade. Nós vamos fazer a oração final, mas antes queria saber se conseguiu aí pegar os pedidos de oração, quais são os pedidos que... A Roseli pede oração por todos que perderam seus empregos. Roseli. Jailson pede oração pela vida do seu tio. Clarinha pede oração para que nós voltemos ao culto na igreja o mais rápido. Está sentindo falta dos irmãos. Amém. Eu peço oração pela Cleide e por todos os funcionários do Colégio Zanini. Peço oração também pela minha família, minha tia em Belo Horizonte. Amém. Então nós temos alguns pedidos aqui de oração, nós vamos orar. Eu entendo, sabe, que só nessa expressão já há uma oração. Só nessa intenção já há uma oração. Então eu fico muito tranquilo de, quando orar, se porventura faltar, fugir um nome, não fugiu do Pai, não fugiu das intenções, porque quando você fez seu pedido aí, escreveu, Deus já o registrou e Ele já atuou poderosamente nessa súplica que a gente vai fazer agora. Pai, nós rogamos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que todos esses pedidos, ó Deus, estejam diante de Ti, para que o Senhor possa, porque só o Senhor pode fazer, ó Deus, aquilo que nós clamamos e suplicamos. Restauração de saúde,
abreviamento dessa situação adversa, consolo para as famílias que sofrem, cura para aqueles que estão enfermos, assistência para aqueles que estão com, ó Deus, falta de cuidado, de auxílio, de companhia. Nós colocamos diante de Ti os pedidos de todos esses irmãos, do Jailson, da Marília, para onde ela tem trabalhado, da Alzanine, bem como todos os demais que ali com ela está. Ó Deus, colocamos diante de Ti o pedido da Clarinha, para retornarmos a congregar o mais rápido possível, da Rose, ó Deus, para que a gente possa estar intercedendo por aqueles que sofrem. Pai, colocamos diante de Ti aqueles pedidos que pela manhã foram feitos e que o Senhor já os ouviu, mas nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor direcione Tua graça mais uma vez, Tua mão poderosa mais uma vez, para aquelas necessidades que foram expressas de manhã. E dentre elas, uma gratidão nossa, colocamos diante de Ti em oração, que foi a restauração do pastor Milton. Rogamos ao Senhor que seja plena, que seja, ó Deus, uma restauração acelerada, ó Deus, para que o Teu servo possa estar o mais rápido possível, ó Deus, realizando as atividades. E agora também colocamos diante de Ti a semana, ó Deus, que iniciou hoje. Que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Deus, essa semana dentro do ensino que o Senhor nos deu através da palavra do nosso ministro de louvor, rejeitando, afastando de tudo aquilo, ó Deus, que não agrada ao Senhor e que às vezes o Teu povo tende a fazer, como os que, ó Deus, estavam ali no cativeiro na Babilônia, mas possamos ter também, ó Deus, o foco no Senhor, na Tua Jerusalém, ó Deus, aí no céu, preparada, adornada, ó Deus, para habitarmos eternamente contigo. Em Cristo Jesus, ó Deus, nos prepare para vivermos dentro dessa dinâmica. E que a graça do Senhor Jesus, o Teu amor, Deus, nosso Pai, a Tua doce e eterna consolação, ó Espírito Santo, nos acampe, esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. A Marília disse que tem mais 2 pedidos, a gente vai registrar e vai dizer para você que a gente vai estar orando durante a semana. Quais são os outros 2 pedidos? A Jaqueline pede oração pelo seu pai, problema de saúde. Jaqueline, o pai. E a Janine pede oração pelo irmão dela. Então tá jóia. Então tá, ó, já está anotado, nós vamos estar orando durante a semana, só para fechar algumas informações. Sexta-feira, nosso estudo, agora a gente está começando a pegar o jeito, né? Então nós vamos ter Facebook e YouTube. Alguns acompanharam pelo YouTube, alguns acompanharam pelo Facebook, né? Então continua mandando seus pedidos de oração. Sexta-feira, vamos caminhar um pouquinho, né, no nosso estudo. Domingo pela manhã, um pouco mais abrangente, vai ter nossa reflexão com o pastor. Nós vamos ter estudo com o Ismael e com o Magnilson nas salas separadas, com as salas, né, pertinentes a eles, e a Ana vai estar produzindo alguma coisa para as crianças. Então fica atento aí que vai ter um negócio bem legal para as crianças, para a gente manter esse ritmo nosso de congregar. Uma outra informação aí, a Mara me perguntou sobre a questão dos dízimos e das ofertas. No seu envelope tem aí o número da conta da igreja. Então, podendo, faça seu depósito, vai cair lá e a gente vai arcar com as nossas despesas já mensais. Não podendo, avisa a gente, porque a gente vai ver como te ajuda, né? Porque assim, quem pode ajuda o outro. Temos condições de levarmos nosso dízimo e nossa oferta, levamos. Não, esse mês eu não tenho condições, eu estou precisando. Avisa pra gente que a gente vai estar aí um cuidando do outro, né? Mas no seu envelope de dízimo, no seu envelope tem aí o número da conta da igreja. Estou falando disso porque a Mara me perguntou, né? A gente sabe que Deus nos sustenta independente de qualquer coisa. Um forte abraço em você que nos acompanhou. Eu queria que o Mário desse um tchauzinho ali pro pessoal, né? Um tchauzinho ali, o Mário e a Su, né? Então Vamos Deus abençoe. Vamos Vamos encerrar com louvor, que cântico a gente pode. Vamos cantar um cântico alegrão, assim, bem, né? A alegria está no coração, não, porque esse é do casamento do Mário, né? Qual o cântico? Hã? Meu coração. Meu coração transborda. A gente vai soltar a voz aqui. Se ficar feia é porque eu estou atrapalhando.
coração.